eu sou Vanessa Henrique e este é o canal Educavox. Seja muito bem-vindo. Hoje eu vou trazer um assunto para nós refletirmos, que é como trabalhar a ortografia com os nossos alunos que estão com déficit grande na hora de escrever, seja das regularidades ortográficas, aquilo que tem regra para ser aplicado, e seja com as irregularidades ortográficas, aquilo que tem uma convenção na escrita correta, na ortografia. Infelizmente, está cada vez mais comum nós encontrarmos alunos com dificuldades ortográficas severas, acentuadas, e que por mais que a gente lance mão de sequências didáticas, atividades permanentes, projetos, análise de texto, blá, 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 a gente ainda fica com aquele déficit, com aquela dificuldade de fazer com que os nossos alunos incorporem a ortografia para dentro das escritas deles. Uma coisa a gente precisa ter clareza. Dentro da ortografia, do ensino da ortografia, aquela coisa que a gente fazia antigamente, quando eu estava lá aprendendo ortografia, o que a professora fazia? Ela pegava uma palavra que eu tinha errado no texto, ela copiava do jeito errado, às vezes grifava do jeito errado, colocava o jeito certo embaixo do meu texto e mandava eu escrever aquilo 10 vezes. Eu adorava aquilo, achava aquilo incrível. Só que não, né? Só que não. Porque isso não me fazia pensar sobre a ortografia em si, sobre o que é regular, o que é irregular, aquilo que tem uma regra para ser aplicado, aquilo que é de convenção de escrita. Então, isso não me fazia, era por repetição e aquela repetição sem nenhum significado, E nós já percebemos que, nós já sabemos que na aprendizagem, quando a gente vê sentido e significado, a gente de fato aprende. Se a gente vai aprender alguma coisa que a gente não vê aonde emprega, não vê para que serve aquela bagaça, que a gente não consegue encontrar onde que enfia aquilo ali, aquilo não faz sentido nenhum. Você aprende para passar na prova, na hora que você passou na prova, a nota saiu, você deleta aí da sua cabecinha. Então, não dá mais. A gente não pode mais ficar investindo em estratégias de ensino que trabalham só dessa forma. Isto é perder tempo. Então, o que a gente precisa? A gente precisa organizar um trabalho sistemático para que os nossos alunos entendam a ortografia. E para isso, eu tenho várias estratégias, uma infinidade de estratégias. E eu vou falar aqui hoje apenas de uma que eu vivi como professora, que quando eu me tornei coordenadora em 2010, eu trouxe para muitos professores que me relatavam dificuldades na ortografia, no trabalho e na compreensão da ortografia pelos alunos, enfim, e a gente foi lançando mão e aperfeiçoando essa estratégia. A estratégia que eu vou te passar agora é uma estratégia que não dá para ser trabalhada de forma isolada. Ela é algo que servirá de apoio, é algo que te servirá de amparo, apoio, para sistematizar aquilo que você vai estudando com os seus alunos durante o trabalho do ano, no trimestre, no bimestre, blá, 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 tá? Então, como é que eu vou trabalhar a ortografia, Vanessa? Uma coisa que eu preciso dizer a você. Uma coisa é você colocar ponto na lousa e pedir para as crianças copiarem no caderno, e isto é boçal. Estudar ortografia sem um contexto do texto não ensina. Não ensina. Contexto para ensinar ortografia é o texto, porque se eu estudo ortografia tirando palavras de um texto, de um gênero que eu estou estudando, aquilo faz sentido, porque aquilo tá ali, eu preciso aprender se é X ou se é CH, se é com 2 R's ou se é com um R só, e não tem lugar melhor para eu estudar a ortografia através dos textos que a gente estuda com as crianças dos gêneros que estão previstos aí no teu plano de curso para o seu ano ciclo. Uma das estratégias que eu lançava com os meus alunos era o glossário, que eu chamava assim, essa eu não erro mais, um glossário. Então, o que eu fazia? Eu pegava a folha sulfite, dobrava ela em 4, cortava. Aí eu fazia um caderninho espiralado
com capinha bonitinha, e eu entregava para os meus alunos. Eu dizia para eles: nós faremos um glossário de palavras daquilo que nós formos durante o ano estudando, das regularidades, aquilo que tem regra, e das irregularidades, nós vamos colocar nesse caderninho. E nós também vamos aproveitar o caderninho para você escrever, colocar aí como amparo para você, para consultar quando precisar, as palavras que você tem dificuldade de escrever corretamente. Então, eu combinava isso com eles. O glossário era individual, eu montava, punha uma capinha, a gente produzia uma capinha com o nome deles. Enfim, a gente fazia uma arte na capinha ali bonitinha, e eles tinham que carregar esse glossário na mochila todos os dias. E esse glossário, quando eu ia para as aulas, eu já pedia para eles colocarem ali do lado. Então, pegar caderno, livro, estojo e glossário. Era essa a rotina. O glossário tem que estar aqui do lado. Então, quando a gente fazia, eu dizia para eles: agora nós vamos fazer o estudo da ortografia. Nós dentro desse texto, nós vamos encontrar a regularidade do uso do R e do RR. Então, eu fazia todo o trabalho com eles, nós achávamos as palavras lá dentro, achamos, ok. Lá no glossário, veja, lá no glossário, nós vamos selecionar algumas palavras que é com R só ou com 2 R's, e vamos lá na letra R do glossário e colocaremos essas palavras lá, porque o glossário eu organizava com eles por ordem alfabética. Então, além da capa que eu fazia junto com eles, da encadernação, aquelas páginas eram organizadas em ordem alfabética. Então, eu trabalhava até isso com eles, né, em ordem alfabética. Então, vamos lá no R. Achou o teu R? Vamos colocar as palavrinhas que nós estudamos aqui hoje. Ótimo. Quando nós trabalhávamos irregularidades, quando nós identificávamos as irregularidades, a gente também colocava lá. Quando nós íamos revisar os textos dos alunos, seja de forma coletiva, seja em dupla ou seja individualmente, as palavras que apareciam com erros frequentes, elas também tinham que ir para o glossário. Quando os alunos iam produzir seus próprios textos, sejam reescritas ou produções de autoria, o objetivo era que eles produzissem esse texto com o glossário do lado. E eu dizia para eles: quando tiver dúvidas sobre a escrita de alguma palavra, se ela estiver aí no glossário, você pode consultar tranquilamente. Por que você fazia isso, Vanessa? Prova com consulta. O meu objetivo é favorecer o uso e a compreensão da ortografia. O glossário, ele era um recurso visual. E à medida que as crianças aprendiam a utilizar aquele recurso como consulta, que era algo construído por ela mesma, algo totalmente personalizado, e por muitas vezes eu participava dessa construção, quando eu fazia a correção dos textos produzidos individualmente, e eu marcava, eu grifava, eu tinha uma legenda junto com eles: essa aqui você tá errando, sabe, muito, com N no meio, adoro, só que não. Então, tá colocando o N no meio, vamos colocar lá, vai lá na letra M, muito, não tem o N, escreve do jeito certo aí. E aí, toda vez que você tiver dúvida se tem N ou se não tem N, você olha no seu glossário. Então, o meu objetivo é que eles consultassem aquele glossário. E durante aquela consulta, o que ia acontecendo? Eles criavam as memórias visuais. Então, para junto da análise das regularidades ortográficas e das irregularidades, eles criavam o que cabe ali na memória visual, né? Então, muitas vezes, nós, quando estamos produzindo textos, você pensa: chuchu, é com X ou é com CH? E aí você não recorre à ortografia, por muitas vezes você recorre à sua memória visual. E na realidade, o objetivo do glossário era favorecer essa memória visual. Quando eu fazia estudo com os meus alunos, análise de textos bem escritos e levantava com eles palavras que a gente não conhecia, eu também utilizava o glossário, porque o meu objetivo era também que, além da ortografia, eles tivessem palavras que eles pudessem usar na hora de produzir os textos. Às vezes eu também fazia com os meus alunos cartazes na sala. Então, vamos estudar o gênero contos africanos, as palavras que forem
vem aparecendo nos contos africanos, que a gente não sabe o significado e que a gente estuda esse significado no contexto e no dicionário, o que eu fazia? Eu punha em cartazes e deixava fixado na lousa. Então, ele ia para o cartaz e ele ia para o glossário do meu aluno. E aí, o que acontecia? Quando eu ia pedir uma reescrita ou uma produção, ou enfim, desses gêneros trabalhados, eles podiam consultar. Eu não tirava o cartaz de lá, porque o que eu estava avaliando não era se eles sabiam escrever corretamente. O que eu estava avaliando é a capacidade produtora de texto deles. E aí, se eu oferecesse material que pudesse apoiá-lo para que ele se dedicasse única e exclusivamente a pensar o que escrever e como escrever, eu favorecia que os textos vinham com mais coerência, com mais coesão, com mais estrutura, com mais pontuação, porque a ortografia estava posta ali, estava tranquilo ali, né? Estava ali, guardadinho, bonito, entendeu? Então, essa é uma das estratégias, é um glossário chamado Essa Eu Não Erro Mais. E aí vocês, professores e alunos, liberdade para criar, fiquem à vontade, mas eu digo a vocês por experiência própria que é um recurso fabuloso. E não esqueça nunca que você precisa ensinar o seu aluno a usar o glossário, porque usar o glossário é um hábito, usar o dicionário é um hábito que eu tenho que entender que toda vez que eu estou em dúvida se é assim que escreve, se é assado, se é esse o significado, eu tenho que buscar nos lugares corretos. E o glossário é aquele que esclarece a dúvida do meu aluno até que aquilo faça parte da memória visual dele, enfim, da compreensão. Geralmente, a gente utiliza muito essas coisas lá do terceiro, no quarto e no quinto ano em diante. Por quê? Porque já é um momento que os nossos alunos precisam ter um pouco mais consolidado essa questão da ortografia, para que a ortografia não impacte negativamente na compreensão do texto que o aluno está produzindo. Então, use esse apoio, você vai ver a diferença. E depois que você fizer, não precisa nem acreditar em mim, vai lá e faz. Depois você vem aqui e me conta. Grande abraço para você.